Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças damos ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos para mais uma classe. Vamos estar estudando hoje sobre o pecado da blasfêmia, pecado contra o Espírito Santo, e vamos estar orando enquanto os outros irmãos vão chegando aí para se conectarem conosco. Então, vamos orar ao Senhor. Amado e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós damos graças a Ti por esta oportunidade que Tu nos concede de utilizar esse meio de comunicação para também poder estar usando para estudar a Tua Palavra. Pedimos a Deus a Tua direção, o Teu Espírito Santo, que Ele nos dirija, nos guie, nos inspire, nos dê a sabedoria, nos ajuda, Senhor, para que possamos juntos estudarmos e entendermos acerca desse assunto. Pedimos ao Pai pelos nossos irmãos que aqui já estão, aqueles que estão chegando para se conectar conosco, que o Senhor os abençoe para que possamos ter uma classe proveitosa e que o aprendizado de hoje sirva para enriquecimento da vida de cada um de nós. Perdoa as nossas falhas, nossas faltas, nossos pecados, e nos dá da Tua presença e da Tua direção para que possamos conversar sobre esse tema na classe de hoje. Assim oramos e colocamos a nossa vida em uma total dependência de Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a nossa classe de hoje é uma classe de um tema que foi sugerido na última reunião das mulheres a respeito do pecado da blasfêmia. O que vem a ser o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Segundo as Escrituras Sagradas e as palavras do próprio Senhor Jesus, o pecado da blasfêmia é um pecado sem perdão. Jesus diz que todos os pecados cometidos pelo homem podem ser perdoados, mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Então, como esse tema foi conversado por alto na última reunião das mulheres e foi sugerido para nós trazermos algo a respeito, então vamos hoje bater um papo sobre esse assunto, para que possamos aclarar as nossas dúvidas, para que possamos entender um pouco melhor dentro do texto e do contexto que Jesus se referiu a esse pecado. E quando foi que isso aconteceu? E quem foram aqueles que cometeram esse pecado no momento em que Jesus aborda sobre esse assunto, né? O apóstolo Paulo também trata do mesmo tema, mas falando a respeito de entristecer o Espírito Santo ou também apagar o Espírito Santo que em nós habita, né? Então, nós vamos dar uma caminhada em algumas passagens bíblicas para que isso possa ficar mais claro e definido para cada um de nós. Mas antes de entrarmos propriamente no tema, nós vamos fazer uma recapitulação de algo que nós já falamos em estudos anteriores, porque quando nós nos referimos ao Espírito Santo, sabemos que ele é uma pessoa. O Espírito Santo faz parte da Trindade, a pessoa da Trindade. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Por que é uma pessoa? Porque as Escrituras Sagradas afirmam que ele pode se entristecer. Ele também é aquele que nos guia a toda a verdade, dando direcionamento para a nossa vida, como também ele é aquele que capacita-nos para o exercício do ministério e para fazer a obra de Deus. Então, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um mover, mas o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que dá direção e uma pessoa que dá capacitação para que nós, como cristãos, por ele possamos ser dirigidos e capacitados para fazermos a obra do Senhor.
Então, a nossa introdução diz assim: como nós já vimos no estudo anterior, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele nos guia, ele nos dá dons espirituais, ele nos inspira e ele também nos reveste de poder e capacitação, batizando-nos com o Espírito Santo, podendo também ser por nós entristecido. Podemos ver a seguir alguma de suas atividades. Então, a nossa introdução começa falando a respeito disso, que o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos, que ele guia, dando direcionamento à nossa vida, até mesmo com relação à palavra. A Bíblia diz que ele nos guia a toda a verdade. Ele é aquele que dá os dons espirituais que hoje estão disponíveis para nós, para a igreja do Senhor Jesus. Ele também é aquele que nos inspira, né? E nos dá revestimento e capacitação para o exercício do ministério na obra de Deus, né? Mas, por ser ele uma pessoa, ele pode também ser, por nós, entristecido, né? Podemos ver, então, aqui, a seguir, alguma das suas atividades. Se nós formos às Escrituras Sagradas, nós vamos ver que Paulo nos adverte que não devemos entristecer o Espírito Santo. Então, sendo ele uma pessoa, nós devemos ter um bom relacionamento com o Espírito Santo para que não venhamos entristecer o Espírito Santo. Se nós formos lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 30, veja o que Paulo está dizendo aí. Ele está nos advertindo para que não venhamos entristecer o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo fosse um mover ou apenas uma força, ele não teria sentimento, mas ele é uma pessoa. E por isso pode sim ser entristecido com as nossas ações, com as nossas atitudes. Então, Paulo, no capítulo 4 de Efésios, versículo 30, ele adverte assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, Paulo está advertindo-nos aqui que não devemos entristecer o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus que agora em nós habita, ao qual nós fomos selados, né, para o dia da redenção. Então, ele está conosco, ele habita em nós. Então, devemos ter muito cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, para que não venhamos entristecer o Espírito Santo. Então, dá-nos a entender daquilo que já vimos, que ele é uma pessoa, o Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 3, mais uma das atividades do Espírito Santo. Diz aqui que o Espírito Santo é ele quem nos dá direção para nossas vidas. Jesus diz que ele, quando viesse, né, antes da sua ascensão ao céu, viria para quê? Para nos guiar a toda a verdade. Então, nós lembramos-nos que antes de Jesus ser elevado aos céus, o Espírito Santo ainda não havia descido, ou seja, nós vemos a descida do Espírito Santo ali no momento em que Jesus foi batizado por João Batista ao sair das águas, e ali o Espírito Santo estava vindo sobre ele para o capacitar para dar início ao seu ministério terreno. Mas o Espírito Santo, ele só vem mesmo quando Jesus ascende aos céus e, como promessa que ele havia dito, que rogaria ao Pai para que enviasse o Espírito Santo, o Consolador, e uma de suas atividades seria nos guiar a toda a verdade.
Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 13. João 16, versículo 13. Jesus diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, nós vemos aqui mais uma das atividades do Espírito Santo. Ele nos guiará a toda a verdade, né? Que é a palavra de Deus. E não só isso, mas ele não falará de si mesmo, assim como o próprio Jesus disse: aquilo que eu vos falo porque do Pai tenho recebido e não falo de mim mesmo, né? E o Espírito Santo da mesma forma. E Jesus está dizendo que ele não só nos guiará, como também a toda a verdade, como também não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, né? Então, mais uma das atividades do Espírito Santo. Ele também nos dá dons e nos capacita para fazer a obra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Então, nós vemos que Jesus orientou os seus discípulos para que permanecessem em Jerusalém até que do alto essa promessa se cumprisse, ou seja, o derramar do Espírito Santo, que nós conhecemos como o Pentecoste, que veio sobre aqueles que estavam naquela casa em oração, né? Aproximadamente 120 pessoas lá estavam orando, e o Espírito Santo veio sobre eles, ficaram cheios do Espírito, falando em novas línguas, e foram então capacitados para poder sair para fazer a obra do Senhor, a obra de Deus. Está lá no Evangelho de Lucas. Vamos lá, Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24, e versículo 49, onde Jesus aqui fala a respeito da capacitação que nos dá o Espírito Santo, preparando-nos para fazer a sua obra. Lucas, capítulo 24, e o versículo 49, quando Jesus pede aos discípulos que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos, capacitados para fazer a sua obra. Ele diz aqui no versículo, Lucas capítulo 24, versículo 49, ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o Espírito Santo, ele vem da parte de Deus sobre a vida veio sobre a vida daquelas pessoas, os capacitou, ficaram cheios do Espírito Santo, e depois, então, saíram a fazer a obra. Então, diz aqui que eis que envio sobre vós a promessa, porque até então era uma promessa, mas após Jesus ascender aos céus, essa promessa se cumpre com o derramar do Espírito Santo, né, sobre aqueles que lá estavam e os capacitando para a toda boa obra, né? Então, foram eles então revestidos de poder. Nós lembramos que os discípulos, quando foram por Jesus enviados, ao fazer a obra, voltaram de lá maravilhados pelas curas que foram operadas, pelos milagres que foram realizados, e até mesmo aqueles que estavam possessos
foram libertos. Então, com isso, nós vemos o quê? Após vermos que o Espírito Santo é uma pessoa que pode ser entristecido ou apagado em nossas vidas, Jesus adverte aos fariseus que todo pecado de blasfêmia que todo pecado poderá ser perdoado aos homens, mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Então, aqui, Jesus ele vai começar a tratar do assunto, né? E antes de nós lermos essa referência, Paulo também, o apóstolo, ele faz uma advertência à igreja em Corinto, né? Que está relacionada com a prática do pecado, ou seja, o envolvimento de pessoas em atos ilícitos. E Paulo diz que essa prática de envolvimento em atos ilícitos, ela não só entristece, como também apaga o Espírito Santo na vida daquele que o havia recebido. Então, Paulo ele trata desse assunto, dizendo e alertando a igreja em Corinto que não deveriam expor o seu corpo à impureza, porque todo pecado é cometido fora do corpo, mas quando há um pecado de impureza, esse pecado envolve o corpo. Então, ele alerta a igreja em Corinto, ensinando que agora o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós não podemos expor o nosso corpo a atos ilícitos, a atos imorais, porque dessa forma estaríamos nos contaminando. Isso na igreja em Corinto foi um grande problema, porque na cidade de Corinto vocês sabem que havia o templo da deusa Diana, a deusa da fertilidade. Haviam as sacerdotisas, que eram as prostitutas. Falou que o pecado contra o Espírito Santo é negar Jesus. Jesus, né? É isso? Não é de corpo. Entendeu? Não é o foco principal. Por causa do corpo, não é... Seu microfone está ligado, Está Giovanni. aberto o microfone, Giovanni. Então, Paulo aqui ele está falando a respeito de um pecado que ainda não é o pecado da blasfêmia, mas é um pecado também que, se for praticado, ele traz tristeza ao Espírito Santo e ele também apaga a ação do Espírito Santo em nós, que é o pecado do envolvimento em atos ilícitos, né? Como naquele tempo, no templo da deusa Diana, haviam as prostitutas culturais, ou culturais, né? E aquelas mulheres elas eram sacerdotisas que ofereciam seus corpos em relacionamentos sexuais em favor dos deuses. E isso era um ato abominável aos olhos de Deus. E a igreja de Corinto ela tinha um certo problema com relação a isso, porque algumas pessoas, mesmo já estando fazendo parte da igreja, nessa época onde se realizava esse cerimonial, essas festas, acabavam se corrompendo e se relacionavam com aquelas prostitutas que ofereciam o seu corpo para relacionamentos físicos, sexuais, em adoração aos deuses, né? Então, isso era uma prática muito comum na cidade de Corinto. E Paulo, então, ele adverte a igreja, dizendo que nós, que temos agora o Espírito Santo, e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, esse corpo não pode ter um envolvimento ilícito, porque isso é impuro e vai entristecer ou apagar o Espírito Santo em nós. É um ato de impureza. Está lá na carta de Paulo em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios. Capítulo 6, do versículo 18 ao versículo 20. Paulo aqui está tratando, não é ainda
do pecado da blasfêmia, é o pecado da impureza, da contaminação do corpo, daquele que já tem o Espírito Santo, daquele que o corpo é templo do Espírito. E se eu ou você ou qualquer pessoa que tem o Espírito Santo se envolver em um ato ilícito, em um ato impuro, pecaminoso, como se fazia na época em Corinto, com aquelas mulheres que eram sacerdotisas e se prostituíam em adoração, em culto aos deuses, Paulo diz que isso entristece e apaga o Espírito Santo na vida da pessoa. Então, ele diz aqui no versículo 18, carta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Capítulo 6, versículo 18 de 1 Coríntios, ele diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Paulo está tratando aqui exatamente sobre isso. Ele está mostrando que todo pecado que se comete fora do corpo, né? Todo pecado se comete fora do corpo. Mas aquele pecado que se comete envolvendo o corpo, né? Esse é imoralidade contra o próprio corpo, uma vez que nós temos o Espírito de Deus em nós e o nosso corpo agora é santuário do Espírito Santo. Então, quando um cristão se envolve em uma situação de imoralidade, em uma situação de impureza, envolvendo a prática de um pecado, relacionando-se com, envolvendo, ou seja, o seu corpo, ele está, dessa forma, entristecendo o Espírito Santo, né? Porque ele está dizendo aqui que agora nós não nos pertencemos mais a nós mesmos, mas ele está dizendo que agora fomos comprados por Cristo, pelo seu sacrifício na cruz. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo tem que ser cuidado, preservado, não deve ser usado para exposição, não deve ser usado para roupas que chamem atenção ou que despertem desejo. Ou seja, devemos cuidar bem e proteger bem o nosso corpo, porque o nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. Então, até com relação à vestimenta, a vestimenta, muitas das vezes, ela pode expor o corpo ao desejo da sexualidade, né? Então, devemos ter cuidado até mesmo com aquilo que nós vestimos, com aquilo que nós usamos ou com a maneira que nós estamos expondo o nosso corpo, uma vez que ele agora é templo do Espírito Santo, né? Então, Paulo está alertando a igreja em Corinto, porque isso era um problema muito sério na igreja de Corinto, por causa do templo da deusa Diana e essa festa da fertilidade, né, que acontecia, e essas mulheres, certamente muito bonitas, bem cuidadas, elas ofereciam os seus corpos para serem possuídas sexualmente, para, com isso, darem em sacrifício essa oferta aos deuses. E isso era um problema na igreja de Corinto, ok? Então, Paulo, ele escreve advertindo a respeito da preservação do corpo. Então, temos que ter cuidado e preservação com o nosso corpo e não expor o nosso corpo de maneira que desperte sentimentos, paixões ou desejos, mas devemos guardá-lo, ok? Bom, após vermos que o Espírito Santo é uma pessoa que pode ser entristecido ou apagado em nossas vidas, Jesus adverte aos fariseus
que todo pecado praticado pelos homens pode ser perdoado, mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, este não tem perdão. Então, agora nós entramos exatamente no assunto de hoje. O que é o pecado da blasfêmia? Então, vamos lá. Vamos lá, por favor. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31 e versículo 32. O que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? O pecado que Jesus disse que este não tem perdão. Qualquer outro pecado praticado pelo homem pode ser perdoado, mas o pecado da blasfêmia não tem perdão. Vamos lá? Mateus capítulo 12, versículo 31 e versículo 32. Ele diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, Jesus aqui, ele faz essa afirmação, declarando que todo pecado que seja ele praticado, até mesmo por blasfêmia, né, pelos homens, pode ser perdoado. Ou seja, alguém que tem um coração endurecido e fala mal de Deus, fala mal da obra, fala mal da igreja, ou seja, né, qualquer posicionamento, irreverência, ingratidão, qualquer rebeldia, né, qualquer um desses sentimentos, ou dessas atitudes, ou desses pecados cometidos, podem ser perdoados. Nós vemos que até aqueles que pregaram Jesus na cruz e o crucificaram, antes dele entregar o Espírito na mão do Pai, o que ele diz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, esses pecados podem ser perdoados, uma vez que haja arrependimento, uma vez que haja confissão e uma vez que haja abandono, né? Então, é igual o caso do ladrão na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que ele estava ali porque merecia estar, por causa das suas atitudes, daquilo que ele havia feito. Mas ele reconheceu, mas este, que mal cometeu, que pecado cometeu, não tem falta alguma. E ele então pediu, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então o Senhor o perdoou. Então Jesus aqui ele está dizendo que todo pecado cometido pelos homens pode ser perdoado, mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, este não tem perdão, nem neste mundo e nem no porvir, né? Agora, se nós voltarmos ao contexto, aí então vamos entender por que Jesus está falando isso. Para entender o que Jesus aqui está dizendo, temos que analisar o contexto para saber o que havia acontecido. Jesus havia curado um endemoniado cego e mudo, e este passou a falar e ver. Ao ouvir sobre isso, os fariseus disseram que Jesus havia realizado esta obra pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Então, aqui realmente é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É não reconhecer que a obra que foi realizada por Jesus foi uma obra em ação, né, da parte de Deus, através do Espírito Santo, né,
que veio sobre ele e o capacitou para fazer estas coisas. Então, eles não só não reconheceram que aquilo havia sido feito por parte de Deus, quando aquele endemoniado foi curado, né? Aquele endemoniado que era cego e mudo, eles não só não reconheceram, como acusaram Jesus de haver feito isso em nome do maioral dos demônios. Então, nesse exato momento, eles cometeram o pecado de blasfemar contra a ação, o mover, o poder e o agir do Espírito Santo através de Cristo, né? Então, se a gente voltar ao contexto, nós vamos entender por que Jesus estava falando a respeito disso. Se você for lá em Mateus capítulo 12, versículo 22 ao versículo 27, e aí nós vamos entender o que Jesus estava falando a respeito do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele vai mostrar aqui para nós que os fariseus, ao ouvirem, eles nem sequer viram, eles ouviram o que havia sido realizado. E por haver ouvido o que havia sido feito por obra e ação do Espírito Santo por meio de Cristo, eles afirmaram que ele havia feito aquilo em nome de Beelzebul, o maioral dos demônios, né? Então a gente vai lá e vai constatar isso. Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao 27, diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, ou seja, alguém trouxe um endemoniado cego e mudo à presença de Jesus. Ele, Jesus, o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuraram: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Então, Jesus aqui estava falando exatamente isso aos fariseus, quando eles acusaram a Jesus de estar fazendo isso, ou seja, curar aquele endemoniado que estava, além de possesso, era cego e mudo por esses espíritos imundos. Quando Jesus os repreendeu e curou, e ele passou a ver e passou a falar, os fariseus, ao ouvirem o que Jesus havia feito, então o acusaram de estar fazendo esses milagres em nome do maioral dos demônios, ou seja, em nome de Satanás. E Jesus então explica para ele: olha, se eu expulso o demônio em nome de Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Ou seja, ele está dizendo: se um reino está dividido contra si mesmo, como subsistirá, né? Então, esse é o pecado da blasfêmia, é blasfemar contra a obra do Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo atesta na terra a manifestação do poder de Deus, o poder que cura, o poder que liberta, o poder que restaura, o poder que salva. Né? Então, tudo aquilo que é feito através, no mundo espiritual, ou seja, no sobrenatural, é realizado através do Espírito Santo para a glorificação do nome do Senhor.
E quando alguém se levanta para dizer que aquilo que foi feito não foi feito como obra de Deus, ou pela ação de Deus, ou pelo Espírito Santo, ou atribui esse sobrenatural, como eles assim o atribuíram, a um mover maligno, a uma força maligna, isso é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Nós estamos com isso atribuindo, né, as obras do Espírito Santo como se fossem elas realizadas por outras forças espirituais, quando, na verdade, é o Espírito Santo quem realiza. Essa foi a razão pela qual Jesus, ele, ao receber o batismo nas águas, veio sobre ele o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora o capacitou para fazer a obra, ou seja, dar início ao seu ministério. Essa é a razão pela qual, quando ele foi assunto aos céus, rogou ao Pai para que também viesse sobre nós o Espírito Santo. Por quê? Porque ele nos guia toda a verdade, porque ele nos inspira, porque ele nos consola, porque ele nos renova, nos fortalece, ele nos dá sabedoria, né? Então, o Espírito Santo, ele está conosco, ele habita em nós. E o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Ele está em nós. E nós, como cristãos, devemos cuidar-nos para que não venhamos entristecê-lo, porque podemos entristecê-lo, podemos apagá-lo. Quantas pessoas que hoje estão afastadas do Senhor, voltaram, às vezes, ao mundo, voltaram à prática do pecado do mundo, voltaram aos caminhos errados. O que aconteceu com elas? Aquele fogo que antes queimava o seu coração se apagou. Aquele brilho que era a presença de Deus na vida daquela pessoa sumiu. A pessoa agora está seca, está fosca, não tem brilho, não tem vida, né? Aquela fonte que deveria estar jorrando secou, né? Ela ficou obstruída pelo pecado. Não quer dizer que ela não possa voltar a jorrar, mas para voltar a jorrar tem que haver o quê? Um arrependimento, uma confissão e o abandono, ou seja, um retorno para Deus, um conserto. Então, esses pecados ainda podem ser perdoados, mas o pecado da blasfêmia, esse não tem perdão. Então, isso para nós é algo que nos chama muita atenção para que nós tenhamos cuidado com aquilo que falamos ou os nossos julgamentos precoces sobre algumas ações ou atitudes, mas Jesus, certa vez, disse o seguinte: aqueles que não são contra mim são por mim, né? Então, a gente tem que ter uma certa cautela, principalmente nos dias atuais, onde muitas informações chegam até nós, muitas coisas na internet, muitos vídeos, e a gente, às vezes, faz um pré-julgamento, um julgamento precipitado, e temos que ter cuidado para que a gente não esteja pecando, porque, de repente, realmente, Deus pode estar usando uma pessoa a fazer algo, e muitas das vezes nós podemos estar pecando em julgar, mesmo porque a Bíblia não nos dá autorização para julgar. Não podemos julgar para que também não sejamos julgados, né? Então, o pecado da blasfêmia é exatamente isso, né? É a falta do reconhecimento do poder e da autoridade que há em nós, como também havia em Cristo, por ação do Espírito Santo. Quando hoje nós oramos por uma pessoa e a pessoa é liberta, ou uma pessoa é curada, é obra do Espírito Santo, é Ele que faz a obra, né? Toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor, ok? Nós de nós mesmos não podemos fazer nada, mas devemos ter um certo cuidado para não
né, entristecer ou apagar, ou até mesmo, né, cometer esse pecado, né? Então, temos que ter cuidado. Essas declarações sugerem que os fariseus, de forma voluntária e maliciosa, atribuem a Satanás a ação poderosa do Espírito Santo. Então, esse foi um grande problema. Eles, de forma voluntária e maliciosa, atribuíram a Satanás a ação poderosa que havia sido realizada através do Espírito Santo na vida daquela pessoa que estava possessa, surda e cega, né? Que era uma evidência no ministério de Jesus. Aqueles que atribuem a obra do Espírito Santo a uma atividade de Satanás cometem o pecado eterno, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E foi exatamente o que os fariseus fizeram. Eles atribuíram aquela obra do Espírito Santo a uma ação maligna realizada por Satanás, né? Então, esse é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado da blasfêmia não é uma relação sexual ilícita, não é o adultério, não é o roubo, não é nada que uma pessoa possa fazer, porque todos esses pecados que alguém possa cometer, ainda há perdão. Deus pode perdoar o que adulterou, Deus pode perdoar o que se prostituiu, Deus pode perdoar aquele que roubou, que fez qualquer outra coisa parecida. Ou seja, esses pecados que os homens cometem, ou seja, que nós cometemos, podem ter perdão uma vez que haja arrependimento, confissão e abandono para viver uma nova vida em Cristo. Mas atribuir a obra de Deus, a ação do Espírito Santo, a uma coisa maligna, a uma entidade maligna ou qualquer espírito maligno, isso é o pecado da blasfêmia, ou seja, é a total falta do reconhecimento da ação poderosa de Deus. Nós somos lá do Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 20 ao 22. Olha o que Marcos aqui está dizendo. É mais ou menos parecido com aquilo que nós já lemos, porque os evangelhos são sinóticos. Mas aqui Marcos, capítulo 22, capítulo 3 de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 22. Vamos ver aqui. Marcos, capítulo 3, versículo do 20 ao 22. Diz assim: e acrescentou ainda sobre todas as de lançar... Perdão, estou errado. Não é aqui não, Marcos. Eu estava em Lucas. Marcos 3, vamos lá. Marcos 3, capítulo 3, do versículo 20. Marcos também aqui está tratando sobre a blasfêmia que foi cometida também pelos escribas, né? Ele está dizendo aqui, Marcos capítulo 3, versículo 20 a 22, ele diz assim: então ele foi para casa, quem? Jesus. Não obstante, a multidão afluiu de novo, ou seja, foi até ele, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Olha, os próprios parentes. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Então, querido, aqui está caracterizado o que é o pecado da blasfêmia. Não só os fariseus, como também agora os escribas que haviam descido de Jerusalém
eles afirmaram que Jesus estava, olha só, que Jesus estava possesso de Beelzebul, né? O maioral dos demônios, e por este, então, maioral dos demônios, é que ele expelia os outros demônios. Que coisa, né? Tremenda. Então, aqui, queridos, está caracterizado o que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir a obra do Espírito Santo como se ela houvesse sido realizada por um espírito maligno, né? E não atribuir a honra, a glória e o louvor ao nosso Deus. Então, assim como os fariseus, os escribas também cometeram o mesmo erro, né? Os parentes de Jesus que vieram para prendê-lo diziam que ele estava fora de si, né? Ou seja, como se estivesse fora de controle, precisando de alguém que o trouxesse de volta para casa, né? Mas os escribas não. Eles disseram, eles afirmaram que ele estava possesso, né? De um espírito de Beelzebul, e por esse maioral dos demônios é que ele expelia os outros demônios. Então, Marcos aqui está tratando do mesmo assunto que nós já havíamos visto antes, mas dando mais uma afirmação que este é realmente o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, podemos assim, então, dizer que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus. A blasfêmia é um insulto a Deus, rejeitando a obra do Espírito Santo, que atua para manifestar aos homens a graça de Deus para a salvação. Então, da mesma forma, quando alguém se levanta para dizer ou rejeitar a obra de Deus, né? Manifesta aos homens para a salvação, né? Isso é um insulto, né? Contra Deus e um insulto contra o Espírito Santo, rejeitando a obra do Espírito Santo que vem para o convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, Deus teve o plano da salvação, enviou o seu Filho. Ele veio e cumpriu esse plano, né? Após Jesus ser elevado aos céus, o Espírito Santo veio. E hoje, quem toca o coração das pessoas é o Espírito Santo e as convence da necessidade de um arrependimento, de uma confissão, de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, qualquer pessoa que também se levante para insultar a Deus ou a obra de Deus, ou rejeitar a rejeição, a manifestação do Espírito Santo de Deus, é como se também estivesse blasfemando contra ele, né? Então, temos que ter cuidado. A declaração apresentada por Jesus no contexto que lemos mostra que Jesus faz uma distinção entre o pecado da blasfêmia e todos os outros pecados que o homem possa cometer. Então, quando nós lemos lá o relato de Jesus, ele está dizendo o quê? Que todo pecado cometido pelo homem pode ser perdoado, mas o pecado da blasfêmia, que é atribuir a Satanás aquilo que Deus realiza através do Espírito Santo, este não tem perdão, né? Nem neste mundo e nem no porvir. Então, o pecado da blasfêmia é exatamente isso: atribuir a Satanás aquilo que Deus
está fazendo através do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com os fariseus, foi o que aconteceu com os escribas, e Jesus os repreendeu, dizendo o seguinte, né? Quem antes, né, não amarra o valente para entrar na sua casa, né, e tomar aquilo que quer. Ou seja, Jesus estava falando que no ato dele dar-se na cruz do Calvário, Satanás, por ele, foi vencido. E agora ele tomou a chave da mão do inimigo e deu oportunidade para todos aqueles que antes estavam cativos e fadados à condenação, serem libertos e salvos por intermédio de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele amarrou e venceu o valente, tirou dele a autoridade que ele tinha para agora ter autoridade para nos devolver a vida eterna, né? Então, antes dele ter esse poder, ele teve que vencer o valente lá na cruz, triunfar sobre ele, que a Bíblia diz que ele os expôs, porque triunfou sobre eles, sobre principados, domínio, governo e potestade. Ou seja, Jesus triunfou sobre toda a hierarquia do mundo espiritual das trevas, né? E agora ele tem o poder para dar a salvação, perdoar os pecados de todo aquele que nele venha crer, né? Mas os que blasfemam, este não terão perdão. Então, esse é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, a gente aqui, né, conclui o nosso papo de hoje, a nossa conversa, a nossa classe. E se tem alguém com alguma dúvida, algum comentário, algum acréscimo, se algo não ficou claro, dou aí os irmãos alguns minutos para a gente poder conversar sobre alguma dúvida que ainda tenham a respeito do que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguém quer comentar algo, fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Eu não sei se eu cheguei um pouco atrasado. Você falou sobre a marca da besta? Não, não. Sobre isso, não. Então, a marca da besta Não, é a marca da perdoável? não, a marca da besta é outra coisa, outro assunto, é outro tema. A marca da besta vai acontecer durante o período da grande tribulação para todos aqueles que recusarem a Cristo, né, e estiverem aqui durante a tribulação. Então, o que acontece? Se a pessoa negar-se a receber a marca da besta, a Bíblia diz que serão mortos, decapitados. Por isso que Apocalipse diz lá, quem são esses e de onde vêm? Aí responde, esses são aqueles que vêm da grande tribulação, né? Então, serão aqueles que serão mortos durante a grande tribulação por negarem se submeter ao governo do anticristo e receber a marca da besta. Então, todo aquele que negar, se submeter e receber a marca, vai ser morto. E por ser morto, confessando a Cristo, este será salvo, né? Mas lembre-se que durante esse período o Espírito Santo já não está mais agindo sobre a terra, né? Que torna a coisa um pouco mais difícil, né? Então, não vai ter como blasfemar o Espírito Santo, então? Ou... Não, nesse momento aí não, porque o Espírito Santo já foi, né? A igreja já foi arrebatada, o Espírito Santo já também foi, entendeu? Então, no arrebatamento, não vai haver, com o arrebatamento da igreja, o que Paulo diz? Que o que detém ainda a operação, ou seja, a atuação, a aparição do anticristo,
é o Espírito Santo que está na terra. Aonde? Na igreja. O Espírito Santo está na igreja, está dentro de cada um de nós, está ainda atuando, operando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, enquanto o Espírito Santo aqui estiver, ele está detendo a manifestação do anticristo. No momento em que a igreja é levada da terra, o Espírito Santo também não atua mais na terra. Aí vem a manifestação do anticristo e dá-se início ao período que nós chamamos da grande tribulação. E, durante esse período da tribulação, segundo Apocalipse, aqueles que rejeitarem o governo do anticristo e recusarem receber a marca da besta, serão mortos, serão decapitados e poderão ser salvos agora com o derramamento do seu próprio sangue, ok? Sim, eu sei. Mas Tá bom. nesse tema de hoje a gente não falou sobre a marca da besta. A marca da besta a gente falou quando a gente estudou Apocalipse. Não, Aquela... não, minha pergunta era só porque eu já ouvi falar que a blasfêmia do Espírito Santo e a marca da besta vai ser uma forma de blasfêmia do Espírito. É uma coisa que eu ouvi falar uma vez. Eu queria ver se tinha alguma ligação entre os dois. Não. Ok. A marca da besta vai ser... eu vejo até no sentido assim que, por exemplo, Satanás ele sempre imitou tudo que Deus fez, né? Ele sempre tenta imitar o que Deus faz. Você lembra que quando Caim matou Abel, ele recebeu uma marca. E aquela marca o fazia reconhecido em todo lugar que ele fosse como alguém que havia cometido um crime, um assassinato. É tudo, né? Então, nós vemos, a gente entende por aí, mais ou menos, que a marca que Satanás vai impor sobre as pessoas é como que querendo imitar aquilo que Deus fez naquela época, na vida de Caim. E hoje, qual é a marca que nós temos? Nós não temos a marca de Caim, mas temos uma marca invisível que nos distingue daquilo que nós somos. Ou seja, o reino espiritual vê em nós o quê? A marca do sangue de Cristo. Aquela marca do sangue do Cordeiro que foi aspergida sobre as portas, os umbrais e as janelas lá no Egito, ela hoje não precisa mais estar fisicamente em nós. Nós temos uma marca invisível, que é a marca do sangue do Cordeiro, Cristo, que derramou na cruz do Calvário por nós. E o mundo espiritual, ele sabe e reconhece quem tem essa marca. Nós somos reconhecidos, identificados no mundo espiritual como servos de Deus por aquilo que trazemos. Por isso que Paulo diz assim: eis que trago comigo as marcas de Cristo, né? Então, ele fala, Paulo ali está se referindo às marcas físicas do açoite dos açoites que ele recebeu, das prisões que ele sofreu, dos maus tratos que estavam ali no corpo dele. Mas também ele está se referindo a uma marca que agora todos aqueles que estão em Cristo recebem, que é a marca do sangue de Cristo como Cordeiro derramado na cruz do Calvário. E Satanás, ele vai querer marcar as pessoas também como que, né, querendo imitar aquilo que Deus já fez, né? Sim. Mas a marca da besta é outro assunto, né? Outro tema. Mas ela vai ser posta naqueles que aceitarem o governo dele e se submeterem ao governo. Mas aqueles que não aceitarem e reconhecerem a Cristo, né? Porque aí vai estar se cumprindo as Escrituras, né? Ao final dos tempos, poderão ainda ser salvos, mas com o derramado do seu próprio sangue. Não pelo sacrifício que Jesus fez agora na cruz. E outra, essas pessoas serão salvas, porém não serão galardoadas, porque o galardão é de acordo com aquilo que hoje nós aqui realizamos para o Senhor. Entendeu? Entendi. Então, se você for, Greg, se você for no Facebook da igreja ou no YouTube, você pode acessar as classes sobre o Apocalipse, que elas estão postadas no YouTube
e no Facebook da igreja, você bota lá, Igreja Nova Vida Rio, curso básico Teologia, Apocalipse. Aí vai aparecer as classes lá. Não, No não, website da igreja também. eu No website da Apocalipse. igreja também. Hã? Eu não tenho pergunta sobre Apocalipse. Eu só queria meio que lançar uma ideia assim, tipo, será que Ok. a marca da besta não vai ser uma marca... Era alguém que... um pastor brasileiro que eu escutei que a marca da besta não vai ser uma marca física, vai ser uma coisa que não vai ser perdoável. Mas ele não usou a palavra blasfêmia do Espírito. Aí eu que Não, lembro... não vai ser perdoado, porque a partir do momento que você se submete e aceita o anticristo, você está rejeitando ao Senhor, né? E quando você recebe essa marca e se submete ao governo, aí já não tem mais como ser perdoado, ser salvo. Sim, entendi. Entendeu? Pastor, se no tempo da... Boa noite para todos. Aí, como o senhor colocou assim sobre o galardão, né? Uhum. Mas nesse tempo de tribulação, eu acho que vão ter aqueles que também não vão aceitar a marca da besta e vão tentar proteger, vão tentar espalhar o evangelho, sabe? Eles vão acordar e vão falar, o que a minha bisavó falava era verdade, ou o que a minha mãe falava, o que seja. Sim. E aí, não sei se o galardão eles não teriam, essa parte aí eu não sei não, mas eu até vejo, que eu entendi o que o Greg queria dizer, no sentido assim, que por aceitar a marca da besta, a pessoa está fazendo uma revolta contra o Espírito Santo, entendeu? Porque é contra a igreja. É mais ou menos isso. Eu entendi o que o Greg falou. Já é uma tomada de decisão. Decisão, vai ser uma decisão. Agora, eu tenho um questionamento assim. Quando o pastor estava falando, eu também perdi o início hoje, tá? Mas quando o pastor estava falando da parte que eu ouvi de, tipo, era 7h45, quando eu entrei, mais ou menos, em diante. Sim. Teve algumas coisas que talvez eu não entendi muito bem, eu vou ter que voltar e ouvir. Mas uma coisa que eu queria saber, o pastor falou do relacionamento dos escribas lá, as pessoas lá, né, os judeus lá, que falaram que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebub. Aí eu entendo. Então, colocando isso nos dias atuais, uma linguagem assim, nossa, assim, de falar, seria como se uma pessoa fosse falar... Porque eu sei que também não nos cabe julgar, né? A Bíblia nos adverte e falar de moesta, né? A gente não fazer isso. Sim. Mas seria como se a pessoa falasse assim, o ministério do fulano tal e tal não é um ministério santo, esse ministério é ruim. Aí seria também? Na verdade, se nós atribuirmos o que está sendo feito, por exemplo, se eu atribuir que aquilo que está sendo feito por uma obra maligna, é realmente um pecado de blasfêmia, né? Agora, por isso que a Bíblia diz que a gente não pode julgar, né? Não pode julgar, né? Porque Deus é que sabe todas as coisas, porque cada um vai dar conta a Deus daquilo que faz. Exato. Então, se a gente, por exemplo, você vê uma pessoa sendo usada para libertar pessoas de espíritos imundos, de curar enfermo, e se você atribuir que aquilo que está sendo feito através daquela pessoa está sendo feito por uma atuação de uma obra de um demônio, isso não é bem. Eu vejo como que o mesmo pecado que cometeu ali os fariseus e os escribas. Né? Ou mesmo se você vê, por exemplo, uma coisa na televisão e fala, gente, isso aí é fingimento. Caiu para trás, que coisas... Eu já escutei as pessoas falar isso, pastor. Estou copiando, estou sendo um maritaca aqui, eu só estou repetindo. Eu sei. Realmente... isso aí. Então, isso aí também seria muito errado. Vai saber se realmente é da obra do Espírito Santo. Eu tenho por base assim, que o Evangelho ele vai chegar a toda criatura, que é uma promessa de Deus, né? Por isso, ele falou que se a gente não falar,
as pedras vão começar a falar, né? Porque Deus poderia clamar as pedras para elas começar a falar. Mas tem gente que talvez, através de uma... por um afastamento a uma religiosidade, que a gente sabe que é muito bom a pessoa ter a vida consagrada e tudo mais, mas tem gente que, por este lado, ele não vai conhecer o Evangelho. E talvez ele vai conhecer o Evangelho, eu não quero nem citar exemplo, porque senão eu vou falar de alguma coisa, mas assim, por um outro motivo, entendeu? Sim, eu entendo. Por uma música, vamos chamar por uma música. Por uma música, por uma necessidade de uma libertação de um vício. Exato. É. Então, eu não vejo isso ser uma coisa errada nesse sentido, entendeu? E agora que o pastor ainda falou sobre, deu esse esclarecimento sobre o que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, eu fico mais ainda atenta a esses pensamentos nem passar pela minha cabeça, porque Deus me livre, né? Mas obrigada por essa classe de hoje. Mas eu vejo assim que a gente deve ter um certo cuidado, porque jamais a gente tem que ver por esse lado. Se Jesus disse que a missão do inimigo, Satanás, é matar, roubar e destruir, Satanás não vai querer fazer bem a ninguém. Ele não vai libertar ninguém dele mesmo. É como Jesus havia dito. Eu não posso expelir demônios em nome do maioral dos demônios, porque senão a casa está dividida, o reino não vai subsistir, entendeu? Então, isso realmente não acontece. Há uma manifestação sobrenatural da parte de Deus, que isso aconteceu com os discípulos. Não sei se você lembra que havia um homem que ele não havia sido chamado por Jesus para ser um dos 12, porém ele acompanhava os discípulos, ele acompanhava Jesus, ouviu os seus ensinamentos. E uma certa ocasião ele orou por uma pessoa endemoniada e a pessoa foi liberta. E os próprios discípulos se revoltaram contra ele, dizendo: mas quem é você? Você não foi chamado nem tem autoridade para fazer isso. O que Jesus disse? Aqueles que não são contra mim são por mim, né? Então, mostrando que, independente dele não ter sido chamado entre os 12, ele agora também era um discípulo que estava ouvindo os ensinamentos, estava vivendo na prática da palavra, seguindo a Jesus, e orou, e aquela pessoa foi liberta, entendeu? Então, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A gente é apenas instrumento na mão dele. Bom, obrigada. Eu acho que... Então, esse foi o erro cometido pelos escribas, pelos fariseus, até os próprios sacerdotes, quando Jesus começou a operar os milagres lá em Jerusalém, até mesmo dentro do templo, eles também o acusaram, né, de fazer esses milagres em nome do inimigo, né, Satanás. Realmente é bem... Agora, você chegou um pouco depois, a gente havia passado uma introdução mostrando que, antes de tudo, temos que entender, a gente já viu isso no estudo anterior, que o Espírito Santo é uma pessoa, e por ser uma pessoa, ela tem sentimentos, podendo ser entristecida, ela nos dá direção para a nossa vida, ela nos guia a toda a verdade, e é também a pessoa, o Espírito Santo, que nos dá os dons espirituais para nos capacitar para fazer a obra de Deus. E o apóstolo Paulo também faz a advertência, dizendo que agora o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, então nós temos que ter cuidado com o nosso corpo, para não expor o corpo à impureza, que era o problema que acontecia lá na igreja de Corinto, por causa do templo da Diana, a deusa da fertilidade. Havia uma festa de celebração e haviam aquelas prostitutas que cediam seus corpos para relações sexuais e ofereciam isso como culto ou ação de graça aos deuses que elas seguiam.
E Paulo escreve à igreja em Corinto, advertindo que a prática de tal ato é impureza, e é o pecado contra o corpo, que é templo agora do Espírito Santo, né? Então, Paulo também adverte. Por isso que ele diz que nós podemos ou entristecer ou apagar o Espírito Santo em nós diante das nossas atitudes, aquilo que nós começamos a fazer, né? Uhum. Então, é por isso que você vê que uma pessoa que antes estava em Cristo e ela se afasta, é como que uma brasa, um fogo que apagou, né? É como que um brilho que se ofuscou. Ela não tem mais aquele brilho, ela não tem mais aquela luz, aquela fonte que antes jorrava nela para falar de Deus já está obstruída, tapada, entendeu? Entendeu? Uhum. Então, aquele desejo que ela tinha de ouvir a palavra de Deus, agora ela prefere se assentar na roda dos escarnecedores, ela prefere ouvir o conselho dos ímpios, né? Então, a vida da pessoa muda totalmente. Uhum. Sim, eu entendi. Eu cheguei a pegar um pedacinho também dessa parte, depois eu vou voltar ao início, quando tiver oportunidade. Mas eu creio que foi bom, né, a gente ter batido esse papo aí, né? Porque as pessoas pensam que o pecado da blasfêmia é tanta coisa, mas, na verdade, ele é muito mais sério que isso, né? Eu peguei também uma parte que o pastor estava falando sobre a blasfêmia contra Jesus Cristo, né? Seria uma blasfêmia, assim, de a pessoa não aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, eu entendi, né? Rejeitar Rejeitar. A obra de Deus, rejeitar a obra de Deus como graça, né, salvadora para os homens, né, o plano da salvação. Né? Por isso que também se resiste, se opõe à salvação oferecida por Deus aos homens. Deve existir também uma blasfêmia contra a Bíblia também, eu imagino. Como livro sagrado, que tem muita gente que fala, esse livro é qualquer livro, fala alguma coisa feia, né? Deve existir também, porque a palavra de Deus, ela é sagrada. Então deve existir. Tá bom, obrigada, pastor. Vamos orar, então. Vamos orar e agradecer ao Senhor nesse momento. O Senhor nos deu a oportunidade de bater esse papo aqui. E vamos encerrar em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui compartilhando a tua palavra para trazer a nós entendimento, sabedoria e mostrar-nos realmente, Senhor, os erros que foram cometidos no passado, para que nós hoje não venhamos a cometer os mesmos. Nós possamos atribuir toda a honra e toda a glória à obra que o Espírito Santo tem realizado na face da terra, quando ele cura, quando ele liberta, quando ele salva, quando ele transforma. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, porque é Ele quem faz todas as coisas. Perdoa-nos, ó Pai, as palavras que temos talvez proferido, os julgamentos precoces que temos feito. Senhor, fomos chamados e autorizados a julgar, porque da maneira que julgamos, assim também seremos julgados. Portanto, Senhor, perdoe-nos de tudo aquilo que possamos ter feito, falado ou pensado, ó Deus, por nossa ignorância, pela falta do conhecimento, da responsabilidade que pesa sobre nós, como cristão que somos. Não deixe, Senhor, que a chama do Espírito apague-se em nós. Não deixe que essa luz que precisa brilhar nesse mundo em trevas se ofusque, Senhor. Não deixe que o sal que tempera esse mundo insípido venha se perder em nós, porque a Bíblia diz que se perder o sabor, o sal nada mais serve senão para ser pisado pelos homens. Meu Senhor, sustenta-nos na tua presença, ajuda-nos a vencer as tentações desse mundo, os apelos da nossa carne. Venha nos encher cada dia mais do teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos estar cheios da presença dele. Não venhamos nos embriagar com vinho, com qual há dissolução e contenda, mas que possamos ser cheios do teu Espírito a cada dia mais. Coloque essa fome e essa sede e esse desejo no coração do teu povo,
A palavra diz, desde muito tempo atrás, que o povo sofria por não conhecer a tua palavra e o teu poder. E hoje, Senhor, há uma necessidade ainda maior de conhecermos a tua palavra, de sabermos aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Porque o mundo, a cada dia, Senhor, tem se levantado com uma coisa nova para iludir, para enganar, para levar o homem para longe da tua presença. Mas nós estamos aqui, Senhor, e pedimos a Ti, pela Igreja Nova Vida Rios, pedimos a Ti por cada família, por cada membro, pedimos a Ti pelos nossos parentes, amigos, vizinhos, todos aqueles que o Senhor nos permite ter com eles um contato, que essa luz brilhe de uma forma tão intensa, que mesmo sem abrir a nossa boca, eles possam olhar para nós e ver que nós somos pessoas diferentes. E essa luz e esse sal provoque a sede neles de conhecer a esse Deus que o Senhor nos tem permitido conhecer. Meu Deus, esse mundo está tão sedento, esse mundo está tão faminto, Senhor, e sendo tão mal direcionado por tantas coisas que têm ocorrido. Dá oportunidade a cada um de nós, Senhor, de sermos a luz para brilhar de forma intensa no meio desse mundo de trevas. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os nossos líderes. Abençoa os pastores, os ministérios. Deus, que a tua igreja ela se fortaleça cada dia mais. Que a tua luz brilhe de uma forma mais intensa em nosso meio. Que a tua presença, Senhor, seja um mover maravilhoso no meio do teu povo, Senhor. Um mover que traz esperança, um mover que traz alegria, um mover que traz a fé, que traz a fortaleza. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vem atuando agora naqueles que se encontram abatidos, sobrecarregados, desanimados, aqueles até que se encontram deprimidos. Deus, visita essas vidas, Senhor. Traz um mover novo, um agir novo, e que a tua presença restaure a vida dessa pessoa, Senhor, para que ela possa se unir ao corpo de Cristo, que é a tua igreja, tomar em mãos a espada do Espírito, que é a tua palavra, vestir a armadura de Deus e lutar contra as forças espirituais do mal que querem oprimir e destruir a humanidade. Deus, faça da tua igreja, ainda que nesses últimos momentos, na face da terra, antes da tua volta, uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja avivada, renovada, para que possamos fazer a diferença nesta terra. Faz de nós, Senhor, a diferença nesta cidade, que muitos olhem para nós e vejam em nós algo diferente, e vejam em nós a tua presença, o teu mover, o teu agir, pelas nossas atitudes, pelo nosso testemunho pessoal, pela nossa convivência familiar, pelos nossos relacionamentos entre pessoas. Que assim seja, Senhor, porque a tua palavra diz que agindo assim, iremos glorificar e testificar que pertencemos a ti. Nos ajuda, Senhor, a sermos diferentes nesse mundo tão complicado onde nós estamos vivendo. Assim eu oro e abençoo a cada vida, a cada lar, a cada família, a cada irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Uma boa noite a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. A paz. Boa noite. Tchau.